Irmãos e irmãs, bom dia. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nos coloca diante da onisciência divina, do Senhor que tudo conhece, inclusive os pensamentos mais ocultos do coração do homem, do Senhor que tudo sabe, do Senhor que tudo vê, não no sentido de gerar a sensação de estarmos diante de um Big Brother, um irmão mais velho que nos observa a todo tempo e sempre disposto a nos punir, mas sim no sentido de guardarmos e termos conosco a certeza de que aquele que é o guarda de Israel, vigilante, sempre está a cuidar dos seus, e nós somos estes. Ao mesmo tempo em que, diante desta palavra, eu entendo que há um convite a uma relação sincera, verdadeira, que não se sirva de desculpas e subterfúgios para estar e se colocar diante de Deus, mas que a relação tenha, sim, esse caráter de a mais absoluta e plena certeza de que o Senhor nos conhece, como ocorre, por exemplo, com Pedro, diante da terceira pergunta feita por Jesus, se ele o amava, e Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Há já desde a primeira leitura de hoje, portanto, um convite a nos colocarmos diante daquele que sabe tudo, de quem e não há em menor sentido de se esconder. E pelo contrário, que mesmo sabendo de tudo, decidiu nos amar, como sugere o texto do Evangelho de João, que diz que Deus amou tanto o mundo, e nós estamos incluídos nesse amor, somos objeto do amor daquele que tudo sabe, tudo conhece e mesmo assim decidiu permanecer nos amando. O texto do Evangelho nos coloca diante da cura de Bartimeu, cego, mendigo, que ficava ali fora da cidade de Jericó pelo caminho. E ele foi advertido porque gritava muito por Jesus, clamava por Jesus. Diversas vezes foi chamado a atenção no sentido de não incomodar, de não perturbar. E Jesus não aprova muito essa atitude, ou seja, de alguma forma há dali da parte de Jesus o reconhecimento de que pedir, clamar, aquele que tudo vê, que tudo sabe, como sugere a primeira leitura, seja um direito nosso, e não há nada de errado nisso. Mas da parte de Bartimeu, Jesus tem alguma coisa a pedir que ele avance, que ele dê um salto, conhecendo e sabendo que ele não era impossibilitado, não estava impossibilitado de caminhar. Estava sim impossibilitado de ver com os olhos, né? Mas não de caminhar. Então Jesus pede a alguém que diga a ele, a Bartimeu, que ele venha, que ele se coloque de pé, como sugere o texto, né, com uma alegoria muito bonita, que ele deixe o seu manto, né, como é muito comum a gente ver nos cenários de mendicância, os mendigos pela cidade, às vezes envolvidos em cobertores velhos, em panos, né, sujos, às vezes rasgados, em farrapos, em trapos. Jesus pede que ele deixe aquilo ali e venha caminhando até Jesus. E isso ele fez. E aí Jesus pergunta então, uma pergunta um pouco aparentemente sem sentido e enigmática: o que você quer que eu faça por você? Né? E não que Jesus deixasse de entender ou não percebesse da limitação visual, da importância, mas Jesus também entende que ele poderia estar, mesmo curado da limitação visual, ainda na mendicância, ainda naquela situação de necessidade, de falta de sentido, de razão. E a resposta dele, de Bartimeu, é muito interessante, porque ele diz: mestre, que eu veja. Ou seja, que eu seja capaz de ver como o Senhor vê aquilo que é mais importante para mim. E é interessante que as duas coisas aconteceram. Diz o texto que o homem voltou a enxergar, mas não voltou a ficar ali à beira
do caminho fora da cidade de Jericó, mas diz o texto que daquele momento em diante ele passou a seguir Jesus. Peçamos ao Senhor hoje, sobretudo, que Ele nos dê essa coragem de se colocar diante de Jesus como Bartimeu, mesmo tendo sonhos, desejos, coisas, pedidos, listas de coisas que que gostaríamos de alcançar da parte do nosso Deus. Ele teve a coragem de dizer que eu veja como o Senhor vê e entende o que é melhor para mim receber ou para neste momento. É muito importante que a gente tenha essa atitude diante do nosso Deus, sugerida no texto de hoje, que eu veja aquilo que é melhor para mim, o que eu seja capaz de enxergar o que é melhor para mim, segundo os olhos daquele que vê as profundezas, que sonda a intimidade, porque às vezes o que nós enxergamos como melhor está ainda na superfície. E aqui voltamos à primeira leitura que fala daquele que nos guarda, que nos protege e vigia, como aquele que também conhece as fibras mais íntimas, conhece os pensamentos e conhece a nossa intimidade. Desejo a todos que esse dia seja um dia de aprofundamento desta intimidade, do deixar-se olhar, ver pelo nosso Deus. Um dia abençoado para todos.